É a mente que é transformada porque ela foi mudada na sua categoria de pensamento. E isso só a exposição da palavra de maneira instrutiva tem a capacidade de fazer, que é uma reeducação da mente. Mas eu não estou falando isso por meio de filosofias, da capacidade da oratória do professor. Eu estou falando do poder da palavra de Deus, que é aquela que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e nos transforma. Então só a palavra de Deus ensinada é que transformará, é que mudará o caráter das pessoas, é que dará a elas a capacidade de pensar como Cristo pensava. Nós recebemos a mente de Cristo através do ensino pelo Espírito Santo, que é, de fato, como Jesus disse, agora não sei se eu vou me recordar o texto, deve ser capítulo de número 14, verso 26 de João, se vocês puderem confirmar aí, tá? 14 e 26 de João, Evangelho de João, me parece que esse texto que Jesus disse, ele quando vier, ele o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, ou essas coisas que eu vos tenho ensinado. Olha que coisa interessante, depois vocês confirmam aí, se é isso mesmo, 14 e 26, né? Do Evangelho de João. Então ele, o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, amados. Não tem outra fala, não tem outra conversa. É isso mesmo, né? 26. Mas aquele Consolador, isso, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ou tenho ensinado. Né? Então o Espírito Santo também é um ensinador por excelência. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, nos instruindo o caminho que a gente deve andar. As pessoas não gostam de instrução. As pessoas não gostam de se demorar diante, né, de uma aula, por exemplo, de uma instrução. Elas querem coisas rápidas. Querem 10 passos para ser feliz, 3 passos para alcançar a vitória, né? São 5 regras para se dar bem na vida. Então essa visão bem norte-americana, né, que a gente tem abraçado aqui, não funciona no chão da vida, mas porque a vida não é assim. A vida ela é paulatinamente, né? A gente vai caminhando pouco a pouco, é degrau a degrau. A gente vai amadurecendo aos poucos. A gente leva tempo e leva muito tempo para absorver de fato o que precisa ser absorvido, assimilar. O crescimento é vagaroso, né? A maturidade vem muito tardia na vida da maioria de nós. Mas é o método, é a forma. Não se faz um discípulo de Cristo do dia para a noite. Não se constrói uma vida no Evangelho, na espiritualidade adequada, né, com 2 ou 3 conversas, aí uma apostila, uma cartilha, né, não é num cursinho de teologia. Isso é uma proposta de vida, para toda a vida, se debruçando diante das Escrituras Sagradas, ouvindo a voz do Espírito Santo. É isso que a igreja propôs e propõe, a igreja de Cristo, amados, pelo ensino. Então a gente percebe que nós temos, inclusive, excelentes ensinadores na história humana. A gente pega o São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, só santo, né? A gente pega aí um bocado de gente, a gente vai ver que eles são ensinadores, eram ensinadores, todos eles, e aí eles só estavam perpetuando aquilo que Jesus ele ensinou. Ainda no Mateus, capítulo de número 11, do Evangelho de Mateus, ainda não, né, que a gente foi para João, mas vamos voltar para Mateus, capítulo de número 11. É isso aqui, ó, que eu estou fazendo, que a gente faz semanalmente aqui. É o que a igreja fazia, é o que os apóstolos faziam, é o que os primeiros convertidos, vamos colocar assim, lá do capítulo 3 de Atos, faziam. Eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, né? No partir do pão, nas orações. Sim, amada. Sim. Uhum. Sim. Sim.
Sim. Sim. Uhum. Sim. Exato. Na verdade, irmã Ana Cláudia e os demais irmãos e irmãs, eu penso que na vida, né, a igreja ela ensina a viver, né? A igreja de Cristo, ela tem essa proposta, como eu disse, de ensinar a vida adequada, a única vida possível, porque tudo o resto não é vida, é subvida, ou seja, é morte, né? Tudo aquilo que não é palavra de Deus, ela gera morte. Só a palavra de Deus gera vida, é o que Jesus disse, inclusive, em João 6:63, capítulo 6, verso 63 de João, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e vida. Né? Então, as palavras de Cristo são as únicas que geram vida. Vida, eu digo vida verdadeira, vida eterna. Né? São as únicas. E ela, exato, e é o que precisamos, ser transformados. Nós não precisamos... Exato. Exato, exato. Exatamente. É o método, né, que a igreja ela usou. A gente vê nas páginas do Novo Testamento aqui, não só em Atos, mas nas cartas de Paulo. Né? Paulo, ele é um mestre por excelência, ele tem essa, como diz o jovem, né, essa pegada, né, bem de mestre mesmo. E nós precisaríamos, eu sei que há uma vocação específica de mestre, ensinador, né? Nem todos os discípulos de Cristo são, é um chamado de fato, mas nós todos, discípulos de Cristo, somos discípulos, aprendizes. Então nós como aprendizes deveríamos também gerar outros aprendizes. Eu entendo que nós até podemos passar e ensinar até o que nós sabemos, mas nós só vamos gerar o que nós somos. É uma questão até de natureza, né? Então eu gero o que eu sou. Eu posso ensinar o que eu sei. Existe uma diferença. Então o que eu estou me referindo não é um ensinamento teórico, não é um ensinamento acadêmico, não é um ensinamento nesse viés humano. É de fato uma transmissão de vida, né? De vida verdadeira. É esse ensino que inclui, lógico, o exemplo, né? Mas que inclui a fala instrutiva, a orientação, o conselho. Né? Isso é o que Isaías diz, que Jesus seria um maravilhoso conselheiro. Né? Então essa pessoa que instrui para a vida, que leva as pessoas adequadamente a Cristo, e aí elas se conectam então com a Trindade. No capítulo 11 aqui ainda, nessa toada, no capítulo 11 de Mateus, verso de número 1, olha só. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Veja quantas expressões, né? Então, deu instruções aos seus discípulos, então só se ensina aos discípulos, né? Os aprendizes. E aí ele partiu para outra cidade para quê? Para ensinar e também a pregar. Veja só, ainda aqui ó, eu separei outro texto, em Mateus capítulo 13, só para não fadigar muito vocês, eu procurei aqui no mesmo livro, tá? Capítulo 13, versículo de número 54. Então, Mateus 13 e 54. Olha que coisa interessante aqui, ó. 13 e 54 de Mateus. E chegando à sua pátria, ó, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas?
né? Então, Jesus ensinava. O ministério de Jesus foi pautado no ensino, tá certo? Havia, lógico, os feitos extraordinários, expulsão de demônios, cura de enfermos e aquela coisa toda, mas isso tudo era um meio de aproximar as pessoas para ouvir, na verdade. Não é o contrário, não é? Ele não ensinava para as pessoas experimentarem o milagre. O milagre, de fato, era aquilo que atraía as pessoas e ele ensinava. E aqueles que permaneciam no seu ensino, se demoravam a escutá-lo, então sim, esses eram privilegiados, porque eles iriam conhecer a Deus de fato. Então hoje parece que a gente inverteu isso, a gente acha que intimidade com Deus é aquele que experimenta o milagre, a ação extraordinária. E é o contrário, é aquele que sabe de Deus, que entende de Deus, que foi atraído por Deus, né, e foi transformado pela verdade anunciada e ensinada. Porque tem tantas pessoas que experimentam o milagre e nunca são transformadas. Israel, por 40 anos, experimentou diariamente, sem exagero, 40 anos, diariamente, 24 horas por dia, experimentou milagres, coisas assim absurdas, coisas espantosas, não é? Então, água saindo da rocha, chovendo frango assado de domingo, aquele frangão assado de domingo chovia assim, ó, tal, né, as cordonize. Era um negócio assim, né, terrível. Então, o povo, é uma coisa assim extraordinária. Então, meu, ar-condicionado assim, ó, no meio do deserto, clima ambiente, né? Lá, seus 22 grauzinhos, 24 graus assim de boa. À noite, então, nossa, lareira, né? Então, coisa extraordinária. Eles viviam 40 anos. E a Bíblia diz, tem um texto curioso, tanto Números vai dizer isso, quanto lá em Hebreus é o que vai trazer mesmo essa expressão, acho que é capítulo 4, se não me falha a memória, mas é que eles não entraram na terra por um motivo: incredulidade. Incredulidade, amados. Como que a pessoa experimenta essas ações, esses prodígios, coisas extraordinárias que a gente fica com a boca aberta. A gente fica olhando assim, ó, pro dedo do sábio. Nossa, eles ficaram olhando pro dedo do sábio, né, para esses milagres, mas não gerou fé, não foram transformados. Eles não entraram, eles não confiaram na palavra de Deus. Olha que coisa absurda. Eles não confiaram, eles queriam sinais. Quem quer sinal é porque não acredita em Deus e fica desconfiado de Deus e quer que Deus prove toda hora o seu amor, o seu cuidado, se é na vida dele, se ama, se não ama, por que está aquela situação e por que Deus não intervém. Um exemplo rapidinho aqui é do tal do Gideão, acho que é Gideão, se não me falha, mas não é Juízes. E vocês me corrijam aí se não foi, tá? Ele é chamado por Deus, o anjo vem e diz aí, varão valoroso, benção pura, tal, aquela coisa toda, tem uma obra na tua vida. Na minha não, porque o negócio tá feio aqui, aquela coisa, todas as conversas que você já sabe, estou encurtando aqui, né? E aí ele disse, se Deus fosse comigo, não, Deus não é contigo, vai nessa tua força, Deus é contigo, ele vai livrar Israel da mão do midianita, aquela coisa toda. E Deus disse, enviou um anjo, disse para ele, é contigo, tamo junto, né? Tá lá, o anjo fez assim, TMJ lá, e tal, no zapzinho dele. E aí, no capítulo seguinte, se não me falha a memória, um pouco mais adiante, aí ele diz assim, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, como assim? Deus viu um anjo, irmão. O anjo falou, Deus é contigo, varão. Aí ele falou assim, rapaz, anjo não é suficiente, não. Eu quero saber se Deus é comigo mesmo, eu quero um sinal. E o sinal é o seguinte, Senhor, eu vou acordar de manhãzinha, se a relva, assim, a graminha, tiver tudo seca e um velinho assim, de algodão, de lã, tiver ensopado, né? Aí eu sei que o Senhor é comigo. Aí lá vai, no outro dia, Deus disse, eita, é assim que esse rapaz quer que eu... Tá bom, vai lá. Aí Deus é bem tolerante, né? Bem paciente, né? É um mestre assim que tem paciência, não se agonia, né, com seus discípulos, ele ensina. É uma paciência professoral mesmo. E aí, está bom, ele acorda no outro dia, não é que a relva assim sequinha, irmão, a grama, o orvalho não molhou a relva, mas o novelo, assim, tava o algodãozinho encharcado, ele vai e enche assim um copinho assim, ó, um cara assim, eita, mas Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, vou fazer o seguinte, no dia seguinte, vou fazer o contrário. Então assim, vou colocar o velo lá, a relva vai estar toda molhada do orvalho e o velo seco, tá bom? Aí Deus diz, rapaz, não vai ter jeito mesmo de você confiar na minha palavra, nem no meu caráter.
eu vou ter que fazer essas coisas aí toda hora para você? Aí não vai dar, não tem jeito. Mas Deus vai ainda e faz, né? Deus é esse paciente, foi ensinando. Para quem é pautado nos sinais, nos milagres, nessas questões, nunca basta. Nunca é suficiente. Porque não estão sendo construídos por Deus no entendimento, amados. Precisam sentir sempre, se não tiver profecia, desanima. Eu não estou dizendo que não são recursos que Deus usa para se comunicar conosco e emergenciais. Eu estou dizendo que a gente não deve se pautar por esses atos de Deus, esporádicos, né? Com finalidades emergenciais. Eu estou dizendo que nós precisamos de fato confiar na palavra de Deus, estar segurado na palavra de Deus. Paulo disse, eu sei que... Não, aí foi Jó que disse, eu sei quem tenho crido, né? É que Paulo disse semelhante lá em 2 Timóteo, lá no comecinho, se não me falha a memória. Ele disse assim, não, é Filipenses, né? Capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte, que eu sei em quem eu tenho acreditado. Olha só, eu sei. Ele disse, eu não sinto. Eu sinto que Deus é na minha vida. Não, eu sei. Eu tenho a convicção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que não se veem. A fé, amados. A fé é convicção. A fé é convicto de um Deus que disse quem Ele era, ainda se Ele não fizer. Eu confio no caráter de Deus, não naquilo que Ele pode fazer na minha vida, ainda que aparentemente não esteja trabalhando, fazendo, os resultados não estejam acontecendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então a igreja se pautou por isso. Amados, a gente tem só mais uns segundinhos aí, se cair você já sabe que encerrou a aula, né? Mas só para fechar aqui, então a igreja, ela usava desse método, tá? Fica 2 textos para vocês lerem, anote rapidinho aí, para a gente dar tempo aí. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 17 ao 25. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 17 ao 25. Rapidinho, se não der tempo eu passo lá no zap. 2 Timóteo 2 e 1. Então, 1 aos Coríntios 1, 17 ao 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. E aí a gente fecha, então, com essa proposta de falar que a igreja ela foi e deve ser pautada pelo ensino, pela instrução. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.